Com a taxa Selic cada vez mais baixa, a dúvida que fica é onde formar a nossa reserva de emergência em 2021. Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas, te mostrar 2 lugares onde você pode formar a sua reserva de emergência ou seu fundo de emergência em 2021. Fala galera, meu nome é Guilherme Otton e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 2 lugares onde você pode formar o seu fundo de emergência ou a sua reserva de emergência. Com a taxa Selic caindo cada vez mais, o Tesouro Selic acaba sendo um investimento não tão atrativo para a gente estar formando a nossa reserva ou o nosso fundo de emergência. Muita gente está chegando agora, começando a investir agora, e muita gente acabou ficando perdido aí se valia a pena continuar formando a reserva de emergência em Tesouro Selic ou se não valia a pena. Então, nesse vídeo eu vou te dar 2 dicas onde você pode formar a sua reserva de emergência. Mas, antes de começar a falar sobre reserva de emergência e onde você pode formar a sua reserva de emergência, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Comenta aí se você curtiu esse vídeo. Se você não curtiu, comenta porque você não curtiu esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com a galera que você acha, ou que você sabe que precisa ou que está tentando aí formar o fundo de emergência. Beleza? Vamos lá para as dicas que eu separei aqui para vocês. Antes de começar essas dicas, eu queria explicar o que é uma reserva de emergência. Para o pessoal que está chegando agora, está começando a investir agora, é importante que você tenha uma reserva ou um fundo de emergência. Gui, para que serve esse fundo de emergência? Esse fundo de emergência nada mais é do que um dinheiro ou um capital que você vai deixar separado para suprir as suas emergências, como o próprio nome já diz. Certo? Vamos supor que, sei lá, estourou o cano da sua casa, você precisa ter um dinheiro na mão, ou de repente quebrou o seu carro, ou você ficou mal de saúde, aí precisa comprar remédio, precisa cobrir essa parte de saúde, você precisa ter um dinheiro separado. Por quê? Porque caso você não tenha esse dinheiro e você já quer começar a investir, muitas vezes você acaba tirando dinheiro dos seus investimentos, de lugar onde você não deveria mexer nesse momento, para estar cobrindo essas despesas, certo? Então é importante que você tenha um fundo de emergência. Geralmente se diz aí que você precisa aí de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida, certo? Porque caso você, de repente, se você é um CLT, você é desligado do seu trabalho, você é mandado embora do seu trabalho, pode acontecer, você vai ter uma reserva aí, você vai ter um dinheiro para conseguir manter o seu padrão de vida, continuar sobrevivendo. A analogia que eu gosto de fazer com o fundo de emergência é que ele tem que funcionar como se fosse um escudo, como se fosse uma barreira para os seus investimentos. O seu fundo de emergência vai proteger os seus investimentos e, em alguns casos, proteger de você mesmo, de você ir lá e pegar, resgatar o seu investimento de longo prazo, acabando aí interferindo nos seus investimentos que deveriam render, deveriam esperar, deveriam aguardar esse longo prazo terminar, ser resgatado no vencimento, certo? E até impedindo que você resgate esses investimentos com algum prejuízo. Agora que ficou claro o conceito de fundo de emergência, eu quero passar para vocês 2 características que eu considero de extrema importância em um fundo de emergência. Quais são essas características? A primeira característica que um fundo de emergência precisa ter é segurança. Quando você for resgatar esse dinheiro tem que estar lá do jeito que você deixou, de preferência, lógico, com uma certa rentabilidade. Por exemplo, se você for montar a sua reserva de emergência em ações e você precisar desse dinheiro em um momento ruim, em que as ações desvalorizaram, você vai resgatar esse dinheiro com um prejuízo. E isso vai ser muito ruim para você, porque você, numa emergência, você vai precisar daquele dinheiro todo, certo? Então, a primeira delas é a segurança, um lugar em que vai ali manter o seu dinheiro e não vai desvalorizar o seu dinheiro. O segundo ponto é liquidez. E o que é a liquidez? A liquidez é a velocidade que você transforma aquele investimento em dinheiro de volta para sua mão, dinheiro de volta para o seu bolso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui de liquidez.
uma casa. Se você investe ou compra uma casa, quanto tempo você demora para se desfazer dessa casa? Quanto tempo você demora para vender essa casa e pegar esse dinheiro para você? Vai demorar aí, dependendo da casa, dependendo da localização, alguns meses. Agora, se você tem um celular, por exemplo, e você vende esse celular, quanto tempo demora para você vender esse celular? Geralmente é um pouco mais rápido do que uma casa, certo? 2 pontos que você precisa ter em um fundo de emergência: liquidez e segurança, beleza? Lembrando que muita gente se preocupa com a rentabilidade do fundo de emergência. Quanto está rendendo o meu fundo de emergência? Rentabilidade não é uma característica de extrema importância em um fundo de emergência. O fundo de emergência ele não vai servir para trazer rentabilidade para sua carteira. Para com essa neura, para de ficar pensando em rentabilidade para fundos de emergência, certo? Então, agora que você já entendeu o que é um fundo de emergência, já sabe as principais características que o seu fundo de emergência precisa, chega de enrolação e vamos lá para as 2 dicas que eu separei para vocês. A primeira dica que eu separei são os CDBs de liquidez diária, tá? CDB é um investimento de renda fixa. Você vai encontrar eles aí nas corretoras, XP, Modal, a corretora Rico também tem CDBs com liquidez diária. Geralmente esses CDBs entregam uma rentabilidade aí de 100% do CDI, certo? Que já acaba sendo um pouco mais aí interessante do que o próprio Tesouro Selic. Lembrando que os CDBs com liquidez diária, eles também são protegidos pelo FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Eles ressarcem, caso tenha algum problema com a instituição onde você está comprando este CDB, eles ressarcem até 250 mil por CPF. Se eu não me engano, o BTG Pactual também tem CDBs com liquidez diária. Eu acredito também que o Banco Inter tem CDB com liquidez diária. Já aproveitando, falando sobre bancos digitais, uma coisa que eu acho interessante também para você formar o seu fundo de emergência é em conta remunerada. Como funciona essa conta remunerada? Você abre uma conta em um banco digital, é uma conta corrente normal. Quando você coloca o seu dinheiro nessa conta corrente, ela acaba tendo uma rentabilidade aí também 100% do CDI. E o interessante é que você pode utilizar o dinheiro dessa conta. Por exemplo, se você utiliza cartão de débito referente a esse banco, o dinheiro é descontado direto nessa conta corrente que você abriu. E aí, você deixando o dinheiro parado nessa conta corrente, e esse dinheiro ele vai rentabilizando um 100% do CDI, mas lembrando que essa conta remunerada ela não tem a proteção do FGC, tá? Do Fundo Garantidor de Crédito. Então é importante que quando você for abrir a conta em um banco digital, que você leia ali as orientações se realmente é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu acredito que não são todos que são. Eu sei que o Nubank oferece esse tipo de serviço, e lembrando que eu não estou sendo pago para falar desse banco. Ele também oferece esse tipo de serviço de conta remunerada. Segunda dica, o segundo lugar onde você pode formar o seu fundo de emergência é em fundos de Trend DI, que é um fundo de investimento que investe o seu dinheiro em títulos públicos e também consegue trazer uma boa rentabilidade com uma determinada segurança, certo? E também te traz uma boa liquidez, que são os 2 fatores principais para formar o fundo de emergência. Geralmente esses fundos de investimento Trend Day, ele tem uma liquidez diária, então você pode estar resgatando a qualquer momento, mas existe um ponto de atenção no fundo Trend Day. Quando você investe em fundos de investimento dentro da sua corretora, você tem até um determinado horário para fazer o saque, para você solicitar o saque desse fundo de investimento. Se eu não me engano, você tem até as 14 horas para estar solicitando o resgate desse dinheiro. Outro ponto importante que eu esqueci de comentar nos CDBs. Os CDBs e o fundo de Trend DI também, você não pode resgatar o seu dinheiro em finais de semana. Se eu não me engano, após as 14 horas você também não consegue em algumas corretoras. Então, quando você for investir em um CDB de liquidez diária, quando você for investir em um fundo de Trend DI, fique atento a esse tipo de informação. Você consegue solicitar o resgate do seu dinheiro após as 14 horas, porque, como eu falei, o fundo de emergência ele serve para te proteger de emergências. E como a gente sabe, emergência não tem hora para chegar. Pode chegar às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, à 1 da manhã, certo? Então é importante você pensar nesse tipo de
informação. Se você já tem o seu fundo de emergência formado, deixa nos comentários onde você investe para formar, para criar o seu fundo de emergência. Se você ainda não tem o seu fundo de emergência formado, se você está começando a formar o seu fundo de emergência, deixa aí nos comentários também, que eu vou curtir muito, vou ficar muito feliz de verdade de estar fazendo parte, de te ajudar aí na formação do seu fundo de emergência, de estar fazendo parte da sua jornada, beleza? E agora eu quero falar o que eu faço, como eu faço com o meu fundo de emergência, tá? Não estou dizendo que é a melhor forma ou que é a única forma, você tem diversas formas para criar o seu fundo de emergência, diversos ativos que vão te ajudar aí na criação do seu fundo de emergência, mas essa é a forma como eu faço e que dá certo para mim, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer dessa forma, mas é a forma como eu tenho utilizado nos últimos tempos e tem funcionado muito bem. Então, como eu faço? Eu pego o meu montante, o meu fundo de emergência, né? Separo ele dos meus investimentos ali, reservo esse dinheiro e eu divido esse dinheiro, o meu fundo de emergência, em duas partes. 30% desse montante total do meu fundo de emergência, 30% eu coloco em uma conta remunerada, porque eu posso utilizar ela a qualquer hora do dia. Eu posso usar ali meu cartão de crédito do meu banco digital, meu cartão de débito, e ele desconta ali já direto desse valor. E enquanto ele fica parado, ele já vai rendendo ali para mim, certo? Não é sempre lógico que a gente tem uma emergência. Quando eu não utilizo aquele dinheiro, ele vai rentabilizando para mim. Os outros 70% eu deixo em um fundo de Trend DI, porque ele me oferece ali um pouco mais de rentabilidade, ele me traz também uma certa liquidez, mas como eu falei, depois das 14 horas eu não consigo solicitar o saque desse dinheiro. Então, caso eu tenha uma emergência, eu não consigo resgatar ali após as 14 horas, certo? Então, eu faço essa divisão de 30% e 70%, porque caso aconteça uma emergência, eu estou ali sempre resguardado de alguma forma. Em qualquer hora do meu dia, eu consigo ali me virar, eu consigo ali resgatar o dinheiro de fundo de emergência para me auxiliar nessas situações aí. Que a vida, ela vai trazer emergências pra gente. Mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por uma determinada coisa que a gente vai precisar ter um dinheirinho na mão. Então eu acho importante você ter esse resguardo ali para proteger os seus investimentos. Caso venha uma emergência, você não precisar sacar ali das suas ações ou dos seus fundos imobiliários ou de outros ativos, de repente, que estão num momento ruim ali, que está num momento de desvalorização e ali você vai ter que resgatar esse dinheiro para pagar uma emergência, mas você vai resgatar com prejuízo. Beleza? Então eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te orientado, dado um norte de onde você formar o seu fundo de emergência ou a sua reserva de emergência. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, deixa nos comentários também se você curtiu o vídeo, se você não curtiu, por que você não curtiu. Se quiser também deixar ideia de novos vídeos, eu vou estar postando vídeos novos aqui toda semana. Beleza? Então eu vou ficando por aí, abração e até o próximo vídeo.